entendendo? Olha, um pastor, um cantor que canta, dizendo que acredita em Jesus, que os crentes estão ali, adorando a Deus, e ele mesmo não crê no Jesus que a própria Bíblia revela, é o pior falso da história. Vocês entenderam? É melhor você dizer, eu não quero isso aqui, não é assim? Eu não quero isso aqui, eu vou abandonar porque eu não creio nisso aqui. Não é assim? Pronto, e vá cuidar em outra coisa, que você tem a sua liberdade. Paulo tinha a liberdade dele. Agora, ele mostra que a base do apostolado dele tinha essas duas estruturas. Ok? Não adianta você querer ser missionário. Tem uns que querem ser missionário porque hoje o salário é bom. Tem uns que querem ser missionário porque ele pode levar a esposa para fazer medicina lá no exterior, que é mais barato do que aqui no Brasil. Irmão, eu sou pastor de igreja, eu sei como é isso. Ele quer formar a família, leva os filhos para aprenderem mais 2 idiomas. Aqui, foi missionário quanto tempo? Dê aí para ele. 21 anos. Isso. Quando o senhor saiu daqui, como era? Quando o senhor saiu daqui do Brasil, como era a sua vida? Por que o senhor foi? Eu fui por uma convicção. Olha aí. Deus me havia chamado, no momento em que eu aceitei a Cristo, Ele me havia colocado no coração o chamado missionário. E quando foi para ir ao campo missionário, eu não perguntei quanto a igreja ia pagar. Isso. Eu simplesmente sabia que eu devia ir para um país pregar o evangelho. Isso. E fiquei ali durante 21 anos, onde sofremos 2 intentos de sequestros pela guerrilha colombiana, aonde implantamos várias igrejas, mas tudo isso pela convicção da experiência com Deus. Fez um grande templo lá. Fez um templo para 600 pessoas, o templo central. Logo outros templos foram construídos, capacidade para 400, para 200 pessoas, e assim sucessivamente. Mas tudo isso era a graça de Deus em nós. Eu estava só semeando. Deus foi quem deu o crescimento. E hoje ele está aqui conosco. Quantas casas o senhor tem? Quantas casas? Sim, aqui em São Luís. Ele mesmo está fazendo a casinha dele. Ele mesmo. Quantos milhões o senhor tem no banco? Eu acho que dívida tenho muito. Vocês estão vendo? O que eu quero colocar aqui é que quem tem a base do seu apostolado, do seu envio, do seu chamado como Cristo, ele não trabalha ganhando dinheiro. A maior glória de um missionário é saber que aquele país está se rendendo à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a base. Então o apóstolo São Paulo, ele começa desfazendo o ataque ao seu ministério, ao seu apostolado. E ele começa dizendo, vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem como eu entrei aqui. Aí ele diz, vocês são fruto do meu apostolado. Aí vem analisando agora. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai falar do direito, do sustento dos apóstolos. Ou seja, um apóstolo tem liberdade? Tem ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim. Mais alto? Sim. Ele pode ir à praia? O pastor, depois que faz o trabalho dele, aí ele tira umas fériasinhas. Ele não pode ir à praia, irmãos. Meu Deus do céu, que besteira é essa desse irmão? Aí ele fica, olha, quem está falando aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu trabalhei de outras formas, antes já no ministério, mas eu tinha outras funções, Deus me abençoou. E eu fazia gastar do que Deus me dava, que sempre eu coloquei foi na obra. E todos sabem, o povo de Coroatá sabe disso, quem trabalha na obra sabe disso. Agora, aonde é que um pastor, por exemplo, ele ganha o dinheirinho dele, ganha o salário dele, a igreja sabe, não é assim? Eu falo aqui para a igreja quanto é que eu ganho. Pronto, aqui tem a tesouraria, aqui tem um conselho fiscal, aqui tem a contabilidade, que nem é da igreja, é um outro órgão lá fora, que investiga as contas da igreja, mas todos eles sabem quanto é que eu ganho. Agora, em cima do que eu ganho, do meu salário, do meu dinheiro, eu não posso ir para um restaurante? Hein? Eu não posso ir comer uma pizza? Paulo diz, eu tenho liberdade. Não, vamos começar agora. Então vamos lá, do 4. Vai lá. Não temos nós direito de comer e de beber? Meu Deus do céu. Entendeu? Ou seja, o meu ofício me dá esse direito. Vamos lá. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Está vendo aqui a liberdade? Quando ele fala dessa liberdade, é o poder. Eu não tenho o poder de fazer isso.
Agora, só porque eu sou apóstolo, eu não posso comer um bodezinho, eu não posso comer uma carne, eu não posso comer nada, eu não posso tirar nada do altar, eu não tenho direito. Olha o que ele diz. E aí, como os outros têm direito? Lê de novo esse daí. O que ele vai dizer? Não que temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã. Para aí, pastor. Paulo vai usar 5 razões para o sustento dos obreiros. 5. Ele vai pegar primeiro o exemplo dos outros. Vamos lá, diga bem forte aí. Ele vai pegar o exemplo dos outros. Ele diz, como é que o Pedro, diz aí, como é? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã. Olha, uma mulher irmã. Como também os demais apóstolos. Como os demais apóstolos. E os irmãos do Senhor. E os irmãos do Senhor. E Cefas. E até o Pedro. Ou seja, não era só o Pedro, tinha outros que levavam as suas esposas. Ele diz, quer dizer, eu não estou levando, é porque eu usei da minha liberdade de não me casar mais. Mas se eu quisesse me casar, era direito meu ou não era? E se eu quisesse levar minha mulher, era direito meu ou não era? Então Paulo ele está dizendo para essa igreja que os outros lá atrás tinham esse direito e ele também tinha. Vamos ver aí, João 7. Verso 5, os irmãos do Senhor depois se tornaram instrumentos de Deus e passaram a usar desses direitos apostólicos. Vamos lá, correndo aí. 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Os irmãos dele não acreditavam, depois se converteram e se tornaram instrumentos. Vamos lá, Mateus 13, 55. Correndo aí. Mateus 13, 55. Como é que diz? 13:55. Isso. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Isso, agora Mateus 8,14. Rapidinho, vamos lá. 8,14. Isso. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. É isso. Então, se Pedro era um papa, que ele nunca foi papa, ele foi o primeiro papa o quê? Casado. E além dele gostar da sogra, ele levou Jesus para curar ela. Era sinal de que ele vivia bem com a sogra. Então, preste bem atenção uma coisa. Paulo vai usar o exemplo dos outros. Todos esses que Jesus salvou, todos esses se tornaram apóstolos e todos tinham direito. E todos tinham privilégio. Agora Paulo diz, será se eu também não tenho esse direito? Será se eu não tenho essa prerrogativa? Então, primeiro argumento, Paulo vai usar o exemplo dos outros. Segundo, ele vai usar o princípio do direito comum. Qual é o princípio do direito comum, pastor Zéu? Eu pergunto aqui a vocês, um soldado vai trabalhar de graça? Hein? Um soldado trabalha de graça? Um professor trabalha de graça? Como é que chama aquele pessoal que põe lixo na rua? O gari trabalha de graça? O que mais? Um vigia trabalha de graça? Pelo direito comum, todo mundo merece um salário, gente. Aí pronto. Aí quer dizer, irmão, parece que pastor não... Olha, tem crente que parece que pastor não vale nada. Porque se um gari que panha o lixo, que é um trabalho digno, será se ele ganha, aí o pastor não pode ganhar. Um professor não pode ganhar, ele não ganha, o pastor não pode ganhar, mas vem até aqui o agricultor, inclusive hoje tem plano do governo para o agricultor, tem ou não tem? Aí pronto, o agricultor ganha dinheiro, e o pastor? Paulo está usando, gente, é tão simples, Paulo está usando um direito comum. E qual é o direito comum? Todo mundo que trabalha. Olha, você chega ali num psicólogo. Eu vou dar um exemplo aqui. O psicólogo pega, ele abre um consultório, aí ele bota lá um trabalho digno, aí a pessoa chega, né? Assim, o que você tem? Aí pronto. Aí ele vai, deixa eu fazer análise de caso. Na sua família já teve isso? Aí ele escuta, olha, você tem que fazer isso. E o pastor não faz também um trabalho, não? O trabalho do pastor é uma orientação espiritual, ainda que ele não tenha formação no sentido, e é muito... Eu soube agora que lá nos Estados Unidos eles têm essa formação, todos eles têm para serem conselheiros, não é assim?
Psicologia familiar cristã, não é assim? Eles têm, e tem isso. Olha, quantas pessoas eu não atendo aqui, entendeu? E eu não só atendo. Quem é, por exemplo, um dia uma pessoa entrou aqui, pastor Aziel, querem me matar, tem um grupo aí querendo me matar, porque eu devo tanto, e para não matar ela, nós tivemos que pagar a dívida. Será que uma pessoa lá fora faz isso? É isso que eu quero dizer para vocês. Aí todo mundo ganha, só quem não pode ganhar, quem é? É o pastor. Olha, chama aí teu pastor, que daqui a pouco eu vou falar que tipo de pastor a igreja não pode aceitar. Mas eu estou falando aqui primeiro de um direito comum. O agricultor ganha, o soldado ganha, todo mundo ganha, aí o pastor não pode ganhar. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Aí vem o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Segundo não. O terceiro princípio, qual é? O ensino das... Vamos lá para Deuteronômio. Vamos ver se a Bíblia fala. Vai lá, rapidinho. Vamos lá. O terceiro argumento para o sustento de um obreiro. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Não atarás a boca do boi quando trilhar. Quando trilhar. Vai, pode falar. Quando alguns irmãos morarem juntos e alguns deles morrerem e não tiver filho, aí ele fala outro assunto aqui. Lê só o 25:4 de novo, vai lá. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. É o comum, por exemplo, o dono da terra, ele está aradando a terra, quem é que puxa o arado? É o boi. E quando tem uma produtividade grande, quem foi que fez o trabalho? Boi. Então o dono do boi tem que saber que aquele boi ele é e se é produtivo, ele não pode botar uma mordaça, ele não pode amarrar a boca do boi com a miséria de não deixar o boizinho comer. Se aquele boi está dando resultado, aquele boi está dando trabalho, crescendo a produtividade, o que é que ele tem que deixar? Deixar ele comer. Aí o Lutero disse assim: aqui Paulo não está falando de boi, porque boi não sabe ler, ele está falando de gente. Agora preste bem atenção, um pastor que trabalha, não é ganhar dinheiro da igreja pelo título, é ganhar uma remuneração pelo trabalho. É uma recompensa. Vamos falar isso daqui a pouco. Então observem bem, o ensino das Escrituras era um dos princípios para o sustento dos obreiros. Irmão, isso aqui é muito interessante, que se você analisar, é de boi que Paulo está falando. Vamos ver aí o Salmo 104, verso 14. Salmo 104, verso 14. Isso. 104:14. Isso. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem. Isso. Para que tire da terra o alimento. Uhum. Ele faz crescer. Vê o 21 e o 27. 21, 27. Do mesmo capítulo. O 21. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. 27. Parei, pastor. Porque preste bem atenção, Paulo não está desprezando os animais. Porque Paulo também sabia que os animais estão sob os cuidados de quem? Olha quem é que providencia o alimento para os animais. E olha esse verso 21, olha como é lindo o 21. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Ou seja, até a presa quem é que manda para o animalzinho? Deus. É Deus. Agora vai lá o outro versículo, 27. Todos esperam de ti que eles deis o sustento em tempo oportuno. Ou seja, a erva que Deus faz crescer, tudo que Deus faz é para os animais, para os pássaros. Nada é por acaso. Deus está no cuidado de todas as coisas. Então você tem aqui o princípio das Escrituras. O princípio das Escrituras é que irmãos, é muito importante vocês entenderem uma coisa. Aqueles que observam o Velho Testamento, aí talvez você vai me dizer, pastor Zéu, que eu até fiz uma pergunta e um camarada não entendeu bem direitinho, eu vou explicar ela hoje. Preste bem atenção. Se a lei está dizendo que o templo era no Velho Testamento, é assim ou não é? Por que Paulo pegou esse princípio e aplicou lá no Novo Testamento? Ou seja, você tem casos de dízimos antes do direito positivo, antes da lei, e você tem caso de dízimos depois da lei. Mas se aí você analisar, por que Paulo usou esse princípio do sustento, para os obreiros? E ele aqui não está mais falando para judeu, ele está falando para todos porque ele está defendendo agora o evangelho. E aí?
Deu para entender agora? E de onde é que viria esse sustento dos obreiros? Simplesmente das ofertas? Paulo não ligou isso aqui com oferta. Nós vamos já mostrar para vocês. Com o que Paulo ligou isso aqui? Vamos lá. Agora você tem o quarto princípio. Vamos lá, quarto princípio. Direito do ministério. Vamos lá. Números, capítulo 18, verso 8. Vai lá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, Sim. com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, Isso. e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para os teus Agora filhos. vai lá para o 24. Depois eu leio em casa, que é muita coisa. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Sim. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Eu tenho dado aos filhos de Israel, aos levitas Veja bem, preste bem atenção. Vamos pegar agora a hermenêutica. Vamos lá para 1 Coríntios. Lá no 9, vamos lá, verso 11 e 13. Vai lá. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Sim. será muito que de vós recolhamos as carnais? O 13, né? É. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ó, observe bem, volta o 11. Volta o Se 11. nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? As carnais aí quer dizer alimento comum. Entendeu? Se nós semeamos, nós não temos direito ao comum. Ou seja, nós estamos pregando o evangelho, tratando da parte espiritual, cuidando da alma de vocês. Tiramos a nossa vida só para isso. Quer dizer que do próprio fruto espiritual, vocês não podem dar o comum para nós? Dar o alimento comum, não é assim? Isso. Vamos lá. Aí o 13, não é isso? 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do Os templo? que administram o que é Sagrado. comem do que? Do templo. Marque essa palavra templo. Quando Paulo pega essa palavra templo, ele está relacionando tudo isso com a teologia do Velho Testamento, a teologia judaica. Porque quem estava no templo se sustentava do que era do templo. E era espiritual. Vamos lá. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aí marque também a palavra altar. Você tem duas palavrinhas aí, não é isso? Vou colocar bem aqui. Você tem a palavra o quê? Templo. E altar. E tem o que mais? Altar. Altar. Essas duas palavras, templo e altar, elas são do tempo do quê? Da lei. Aí eles dizem assim: quem vive do templo, quem vivia do altar, eram sustentados aí números por tudo que eles traziam para o templo e para o altar. E era material ou era espiritual? Material. Era material, mas tudo ali era o quê? Todas essas coisas que eles traziam eram espírito. Por que era espiritual? Porque era para o sustento dos levitas. Paulo pega tudo isso e coloca como o mesmo princípio. Como mesmo princípio. Vai lá. O que ele coloca como o mesmo princípio? Ele está colocando o seguinte: tem direito de viver do ministério quem vive no ministério. Agora, o que vai viver do ministério, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, é para enricar do ministério. Ele disse que era para o seu sustento. Ou seja, Paulo, olha para cá. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nunca teve, irmão, esqueça, quando aparecer em TikTok, em YouTube, Deus te escolheu para ser grande, Deus te escolheu, é só mentira. Vamos lá para Filipenses 4. É só conversa, é gente que não conhece Bíblia. Quando você vê também um pastor buscando luxo e querendo se aproveitar dos irmãos simples da igreja para dizer que é rico, ele está com o espírito totalmente contrário da palavra de Deus. Observem bem que o apóstolo São Paulo, já pegou aí, pastor Wagner?
deixa eu ver aqui. Está bem aqui. Olha aí, verso 17. Vai. 17. Isso. Não que procure dádivas, Uhum. mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Pode ir. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Como era que Paulo via a oferta dos irmãos? Ele via como uma coisa financeira para enricar ele? Ele via como um poder para enricar a família dele? Como era que ele via a oferta? Como aroma suave, sacrifício agradável a... Ele não via a oferta. Gente, pastores, queridos líderes, em nome de Jesus, o apóstolo São Paulo, ele não via o direito do ministério como uma bolsa de valores. Ele não viu o dinheiro que o crente trazia como dinheiro para comprar gado, como dinheiro para comprar fazenda, como dinheiro... Vocês estão me entendendo? Ele viu o dinheiro do ministério como o quê? Uma coisa sagrada. Ele via como uma coisa sagrada, algo santo. Olhe para mim aqui, um obreiro, um pastor que sabe que aquilo ali que o irmão doa, que a irmã doa, é algo sagrado. Ele não tem coragem de tocar no sagrado para mexer nas coisas de Deus e colocar nas coisas dele. Porque ele sabe que é o quê? É sagrado. É sagrado. Olha, aqui nós temos a tesouraria. Eu não entro, a irmã só traz o relatório. E todo o dinheiro que é de dízimo volta para as congregações, volta para o sustento dos obreiros. Eles estão aqui, eles são pastores aqui, eles sabem disso. Nós damos o relatório de tudo. Quando é um outro trabalho, eu faço uma oferta particular. Olha, meus irmãos, vamos contribuir com isso aqui, é desse jeito, não é assim? Agora, eu não mexo no que é sagrado. A igreja, quando ela me dá o meu sustento, aí pronto, eu glorifico a Deus. Agora, o pastor tem um direito de ter a casa dele ou não tem? Ele tem um direito de ter uma vidazinha boa ou não tem? Ele tem direito de ter um planozinho de saúde ou não tem? Porque amanhã ele termina, quem é que vai sustentar ele? Você tem que ver as coisas. Agora, nunca use, olha para cá, bota aqui, nunca use do que é sagrado para se ufanar, para afobar e para se achar um homem rico. Eu não quero enricar com dinheiro de igreja, porque não vai ter bênção, vai ter maldição, porque o que é sagrado é sagrado. E aí, observe bem, olha o 12, lê o 12, do mesmo capítulo, vai. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Sim. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse aí era um homem feliz, realizado, porque a felicidade não dependia da condição de dinheiro. Ele disse, para mim tanto faz, eu sei viver nas duas situações. Aí está o segredo de um pastor. Ou seja, aqui você tem o ensino das escrituras e o direito do ministério. E aí qual é o último argumento? É o quê? A ordem é do Senhor. Quem foi que ordenou? Quem ordenou não foi o Senhor? Verso 14, vamos lá, pastor. Verso 14, leia aí. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Vamos lá, pastor Wagner. Nós estamos, cadê aqui meu... Aqui, bota bem aqui, meu filho. Vou botar bem aqui para os irmãos. Então, vamos lá, nós temos o quê? Templo, não é isso? E nós temos o quê? Altar. Agora Paulo vai jogar esses dois aqui para onde? Para o evangelho. Olha, ele está dizendo, lá no Velho Testamento, o sacerdote vivia do quê? Do templo. Lá no Velho Testamento, o sacerdote vivia do altar. E eram coisas espirituais. E agora no Novo Testamento, o ministro, o enviado, o que prega o evangelho, o que é escolhido para estar na igreja, ele vive do quê? Do evangelho. Tem o mesmo princípio ou não tem? Eita, meu Deus. Vocês entenderam agora? Essa é a questão. Aí observem bem, foi uma ordem de quem? Do Senhor. Vamos lá, Mateus 10:10, Lucas 10:7. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão,
porque digno é o operário do seu alimento. Agora veja bem, no Velho Testamento era o sacerdote, agora aqui é o obreiro. Olha aqui, no Velho Testamento quem era? Sacerdote. E no Novo Testamento quem é? O obreiro. Então veja bem, no Velho Testamento o sacerdote vivia do? No Novo Testamento o obreiro vive de onde? Agora veja bem, digno, justo é o obreiro do seu. Olha, ele tendo, Paulo diz, tendo que comer, tendo que vestir, estejamos satisfeitos, estejamos contentes. Ou seja, o apóstolo São Paulo não está fazendo apologia a megas empresários da fé. Ele não está fazendo apologia a pastores super ricos. Não. Correto, o que acontece? Vou dizer uma coisa. Pastor é chamado. Digamos que o pastor Wagner, ele vai para o interior. É uma cidade, ou um interiorzinho bem pequeno. E ele é chamado para lá. Ele vai viver com o sustento daqueles irmãos, não é assim? Aí digamos, se a igreja, ela rende, vou dar um exemplo aqui para vocês, ela rende 5 mil, é a renda daquela igreja, então o conselho da igreja, juntamente com o pastor, irmão, aqui rende tantos mil, quanto é que vocês acham que eu mereço? Aí a igreja vai ver, ele tem filhos, não é assim? Tem escola dos filhos, o que mais? Me ajudem aí. Tem escola, tem a esposa, tem saúde, então, aqui para a localidade, se ele ganhar tanto, vamos lá, me ajudem aí, o quê? Se ele ganhar 2 salários, não é isso? De 5 mil fica o quê? Vai ficar a metade. 2 salários. Eu pergunto, está justo ou não está? Então pronto. Outra coisa, ela sabe que esse pastor precisa comprar livro, precisa de combustível, e se ela quer dar um salário digno ao sobreiro, pronto. Aí o que acontece? Vão para a Assembleia Geral, não é assim? Tudo é bem feitinho, irmão. O estatutozinho, meus irmãos, aí o conselho, nós nos reunimos com o pastor da igreja. Não tenha aqui que nem os crentes de Corinto, não. Miséria, não. Porque tem gente que tem miséria. Quer ver os outros na desgraça. Meus irmãos, aqui está o nosso pastor. Nós avaliando toda a situação, o que a igreja rende, e também analisando a vida do pastor e a condição da nossa cidade, nós decidimos colocar tanto para o salário dele. Seja claro. Aí quando terminar, a igreja está de acordo, está. Faça uma ata, assine a ata e leve para onde? No cartório. Se amanhã ele estiver tomando água de coco, lá na beira da praia em São Luís, ele está tomando água de coco de quem? Do saláriozinho dele, do dinheirinho dele, da remuneração dele, que ele é digno, sim ou não? Agora, se ele pega tudinho para ele, aí ele já é um bandido, porque ele está usando o que não é dele. Aí é que está o contrário, não é assim? Pronto, digamos, uma igreja, vou dar um exemplo aqui em São Paulo, que é grande, um pastor em São Paulo, só um exemplo, ele ganha 20 mil, ele ganha 15 mil, pelo trabalho, pela dificuldade, pela assistência. Então que seja claro, que a igreja tome conhecimento de tudo que ele ganhe. E além disso, a igreja tem que tomar conhecimento de tudo que a igreja tem e de quanto ela rende, para ela ter ciência do que é o salário do pastor. Entendeu? Aqui, se vier Polícia Federal, se vier menino, se vier mãe, se vier pai, se vier um pecador, se vier um incrédulo, aqui tem toda a relação de quanto é que rende, de quanto rende o campo, de quanto rende a igreja, de quanto cada pastor ganha. Aí você tem transparência e o que acontece? Nós estamos cumprindo a ordem do Senhor. Digno é o obreiro do seu, um salário digno. Quando ele ganha isso dignamente, tem um sustento abençoado. Ok? Então, isso aqui irmão, eu gostei muito aqui dessa exposição, porque o que você tem aqui? Você pode observar que o apóstolo de São Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, que quem segue a carreira militar, quem se dedica à agricultura, quem se dedica à pecuária, quem se dedica ao profissionalismo de qualquer função, tem o quê? Tem o seu ganho. Não é assim? E aí quando ele tem esse ganho, ele tem liberdade de férias, ele tem um poder de ir para onde ele quiser, de gastar o dinheiro dele onde ele quiser. Então pronto.